Esportivo tá no ar! Mais uma edição do programa. Esse programa que estamos numa sequência boas aí de convidados, né? Já tivemos recente a Cíntia Maldana, tivemos recentemente também um papo de torcedor com a Amanda Preto. Vamos estar trazendo mais torcedores aqui também em breve. E hoje mais gente do esporte, o esporte da nossa cidade. Hoje em especial o handball. Se você aí tem curiosidade aí de conhecer mais sobre o handball e não tá por dentro, não tá sabendo dos projetos do handball em Laranjeiras do Sul, esse Correio Esportivo é especialmente para você. Seja bem-vindo, bem-vinda, boa noite para você que nos assiste, seja no YouTube, seja no Spotify. Nessa segunda-feira, então, eu estou recebendo a presidente da Associação Feminina, Josiele Morbach, e o professor Ronaldo Hernandes. Nós estamos aqui para apresentar um pouco mais do nosso projeto, da nossa associação e tirar algumas dúvidas a respeito da nossa modalidade, né? Muito bem, seja bem-vindo, Ronaldo também, obrigado, professor. Boa noite pela oportunidade. Esperamos elucidar algumas dúvidas que vocês têm sobre a modalidade. Não, bacana, obrigado por estarem aqui, né, para dividir com o nosso público, então, tanto contar sobre o esporte propriamente dito, o handball, como também, né, então, dividir com a gente, contar o que está rolando na Associação Feminina e os projetos, o que está rolando e o que está por vir também. Vamos começar então essa conversa falando das regras do handball, né? Para a gente ter para quem às vezes está assistindo, não conhece direito as regras, né? Quer saber, entender melhor do esporte ali, das regras do jogo. Então, muita gente não sabe, mas no caso, o handball, ele se usa uma cola na bola, é isso mesmo? Exatamente. Como que funciona isso e qual a importância dessa cola na bola para o jogo? Então, a gente trouxe até uma bola que ela tá suja de cola. A cola ela é feita de uma resina natural e ela ajuda a melhorar a pegada, ou seja, você tem mais seguridade na bola. Com essa seguridade você consegue fazer os movimentos de fintos e arremessos com mais força e até colocar efeitos na bola. Então ali no corre-corre da partida, né, e passa a bola de um jogador para o outro, essa cola vem para ajudar na aderência, então, né, ali para... Interessante, ó. E as punições no handball, elas são bem específicas, né? Tem ali os 2 minutos e também o cartão vermelho com azul. Como é que essas regras impactam? Então, o que acontece? A gente tem uma sequência, as punições no handball elas são progressivas. Você tem o cartão amarelo, são 3 por equipe, 1 por atleta, que significa não faça. O árbitro sanciona você não pode fazer aquilo. Depois daquela punição, tudo que vem é os 2 minutos que eles... Aí nós temos o cartão amarelo, que é o não faça. O árbitro sanciona o atleta, tipo, alguma coisa que a regra não permite. São 3 por equipe e 1 por atleta. E depois disso tem a exclusão. A exclusão são os 2 minutos, ou seja, quando ele vai além daquele limite, uma falta onde o atleta tem que ficar 2 minutos fora e a equipe fica por aquele tempo com -1 em quadra. Pode acontecer dele ser cumulativo, um atleta que não aceitou a punição, responder o árbitro, ele tomar uma continuação, 2 minutos que eles chamam de duplo, ficar com 4 minutos, e após 2 minutos essa equipe se completa. Um atleta só pode ter no máximo 2 punições, 2 minutos, né, 2 exclusões. Na terceira ele ganha um vermelho, ou seja, ele tem que sair da quadra e ele não retorna mais. E esse cartão vermelho, que é a desqualificação, ele pode ser direto, uma falta mais grave. E você falou sobre o cartão vermelho com azul, que ele só acontece de 2 maneiras no jogo, quando é vias de fato, né, agressão, ou quando há cusparada, porque também é considerado. E aí esse atleta ele recebe a desqualificação, que é o vermelho, adicionalmente um cartão azul, tem um relatório de acordo com a regra que ele infringiu, e esse relatório vai para julgamento e ele pode tomar suspensão de alguns jogos. Caramba. Que é a punição mais temerosa. Mas também em casos assim seriam quase extremos, né, que é agressão, cusparada, uma coisa... são faltas bem agressivas. São que colocam assim, a integridade física do adversário. Sim. De alguma maneira pode acontecer alguma coisa que seja mais grave e pode gerar algum problema para esse adversário. Então, assim, a regra ela vem para proteger o atleta. Sim. E o árbitro ele tem que conduzir de acordo com aquilo.
E acredito que apesar de ter esse cartão para uma coisa assim bem drástica, né, que seria uma cusparada, por exemplo, eu imagino que não seja uma coisa comum, né? Tipo, não é uma coisa que tem ali jogo sim, jogo não, né? É muito difícil de acontecer, mas assim, no handball ele tem uma questão que é o revide. Se, por exemplo, você marcou um atleta um pouco mais forte, ele não gostou, e ele revidar, talvez a minha punição que fiz a falta, que se fosse de 2 minutos, eu vou levar a exclusão. Só que por ele ter revidado, ele vai tomar uma punição mais forte, então ele pode tomar um vermelho direto. Então, assim, o revide no handball é sempre mais grave do que a falta em si do que foi feito. Caramba, interessante. E aí tem gente que não gosta, e, por exemplo, o cara segurou, aí dá uma cotovelada, isso é uma agressão. Ele vai tomar um vermelho e vai ser chamado o protocolo, eles param o jogo, analisam o protocolo de vermelho, como teve agressão, vai ter o azul também. Entendeu? Então tudo isso é julgado pela arbitragem. Interessante, bem bacana, né? Um julgamento regras rígidas, definidas. Né? É um julgamento que o professor tem que fazer de imediato, para que não ocorra algo maior. Uma das coisas que acontece muito, né, professor, é falta de 2 minutos pegar no pescoço. O defensor vai e pega direto no pescoço do atleta. Puxão de camisa. Acontece muito, ainda mais nesse nível que a gente está competindo. É o adulto feminino, que assim, o adulto de primeira divisão, ele tem um pouco mais de velocidade. E aí a regra vem até mudada agora. Hoje, se você pega um contra-ataque, não pode ter mais contato. Se houver contato, já é punido direto com 2 minutos, e é o mínimo. É o 2 minutos na exclusão e 7 metros, que seria o pênalti no futebol, para devolver aquela clara chance de gol. Dependendo do que aconteça nesse contra-ataque, os árbitros param, fazem o protocolo, né, eles pedem conversam entre si, e dependendo de quão agressiva foi essa falta, eles já podem pegar o vermelho. Isso, assim, pode ser com 30, 40 segundos de jogo, o atleta já sai de quadro. Caramba! Para preservar a integridade física do outro e para mostrar que não faça. Entendeu? Dá para servir, digamos assim, do exemplo, né? No handball não tem VAR não, né? Igual no futebol. Tem VAR também? Tem Video Replay System. Então o árbitro do handball, ele tem o auxílio de tecnologia, ele não tem ali aquela demanda, digamos assim, de tomada de decisão, talvez interpretação em todo e qualquer lance dentro de quadra. Ele pode acontecer de ser chamado a olhar um lance, igual no futebol mesmo. Sim. Legal. Esses lances acontecem no caso de punição, por exemplo, para ver como foi a punição, se realmente teve aquele contato. Porque nem sempre você julga a causa, você julga a consequência. Porque, por exemplo, pode ter sido um toque pequeno, só que nesse toque pequeno o atleta caiu de costas e bateu a cabeça. Aí a consequência é um atleta que vai ter que sair de quadra. Vai ter que ter o protocolo, e o VAR ajuda muito nisso. A mesma coisa também do gol, não gol. Porque para ser gol ela tem que passar toda a linha de meta, né? E aí o VAR tem uma câmera colocada e ele pode ser chamado pelo delegado da partida e falar: olha, observem o lance, essa bola entrou, não entrou, e com o auxílio do VAR ele pode confirmar. Legal! Só uma curiosidade, teve um ano de 2019, nós conseguimos recorrer uma decisão de um árbitro devido ao VAR. Nós tínhamos empatado o jogo, perdido de uma bola. Porém, nós sabíamos que nós tinha ganhado. A nossa goleira tinha defendido, né? Então, com o auxílio desse VAR, nós entramos com recurso, foi num Jarcãs, entramos com recurso e o árbitro validou que realmente não houve o gol. E entrar com recurso já pós-partida, né? Pós-partida concluída. você já consegue entrar com recurso pós-partida. E foi levado o árbitro que estava apitando, né, para os delegados, e ele falou: não, realmente não foi. Então... Que barato. O árbitro, ele é humano, ele erra. Mas assim, por que você tem essa consulta entre os dois árbitros? Porque às vezes ele fala assim: olha, eu tenho certeza, eu vi, o outro não tem. Então eles entram em um consenso. Quando você tem 2 árbitros em um consenso, mais o VAR e a imagem, a tendência é que você tenha menos possibilidade de erro. Igual uma coisa que acontece muito no handball, que o VAR ajuda muito. Ao contrário do basquete, no basquete, quando apita o som do final do jogo, se a bola já tivesse sido lançada, se essa bola entrar, vale a sexta. No handball, não. Acabou. Não. O árbitro apitou, se essa bola estiver a caminho do gol e não tiver entrado antes do apito, esse gol não vale. Só que em certas circunstâncias, quando você não tinha o VAR,
às vezes era concomitante o apito junto com aquela bola entrando, e você não tinha certeza. Nossa. E aí ficava naquela decisão, e aí o humano erra, Sim. o humano falha. Às vezes ele poderia estar certo ou não. Com o VAR você consegue ver quadro a quadro junto com o som se a bola entrou ou não. Então ajuda muito a questão disso. Bacana, até porque imagina o time que faz o gol ali só porque apitou junto, vai fazer aquela pressão para que o gol seja validado. No Brasil a gente ainda não tem, mas na Europa a gente teve agora, nos campeonatos dinamarqueses, eles já usam uma tecnologia dentro da bola que tem um sensor que ele passa e ele acusa se a bola entrou ou não. Que é como se fosse um chip, né? Tem um chip na bola, mas assim, a trave também tem que ter os sensores. Nossa, que Só que assim, a gente está falando do melhor campeonato do mundo. Mas assim, já tem outros países, já tem acho que 9, 10 países na Europa que já estão usando essa tecnologia. Nossa, bacana, né? E assim, quem ganha é o esporte, porque fica uma coisa mais justa, fica certinho, né? Muito interessante. E diferente de outros esportes, as substituições no handball elas são ilimitadas, né? No futebol, ali agora, de uns anos pra cá, tem ali você poder fazer, acho que mudar até 5 jogadores, até 3 substituições, mas até 5, né? No handball já é ilimitado. Isso muda muito a estratégia das equipes, assim, dentro da partida, por ter essa... Muda muito porque acontece. O jogador de handball, ele joga de acordo com posição. Então, por exemplo, se eu tenho um ponta-direita que não tá bom, eu tenho que fazer essa troca rápida desse ponta-direita. Às vezes ele perdeu um gol, perdeu outro, eu não vou mantê-lo, então eu já troco. E comumente, né, em alto nível, a gente só faz a troca quando a gente está em posse de bola. Se eu fizer a troca quando eu não estou com posse de bola, eu fico com menos um atleta até o outro defender, então a equipe tem superioridade. Mas as coisas interessantes são assim, às vezes no handball eu tenho jogadores especialistas em defesa. Jogadoras muito altas, muito fortes, que só entram para defender. Então eu posso ter só uma atleta atacando e um atleta especialista só fazendo essa troca com ela. Como é feita essa troca? O handball é jogado com 7 jogadores, um goleiro e mais 6 de linha. Esse jogador ele tem que sair pela área de substituição dele e assim que ele sai, o jogador entra. Se caso acontecer erro nisso, a arbitragem para o jogo e tem uma punição de 2 minutos, porque eu estou com um número a mais de jogadores que a regra permite, né? Estou com 8 jogadores. Mas o correto é um atleta sair, o outro entra e não tem limite de trocas. Por exemplo, tem jogos nossos que a gente faz troca tripla. Eu tiro 3 atacantes que estão saindo e coloco 3 que estão entrando para defender. Então já tem uma regra que a primeira sai, a primeira entra, já sai a segunda, a próxima entra e a gente consegue administrar o jogo assim. E esse fator ilimitado, ele inclui jogadores que já foram substituídos, podem voltar, né? Não é só... Ele só não pode retornar se ele estiver punido com a exclusão ou a desqualificação. No caso da desqualificação, ele nem pode estar ali no meio dos atletas, né? Ele tem que estar fora da área de jogo, comumente ele senta fora na arquibancada do ginásio, mas... Comumente, assim, o atleta ele está apto a jogar, não está cumprindo a exclusão, né, os 2 minutos, ele pode fazer a troca. Que bacana, cara. Muito diferente, né, do que os esportes. E aí se torna dinâmico, porque é um momento ele sai rápido e troca, e aí você já sabe qual é o seu posicionamento. Estou atacando, mas aí eu não vou defender, então às vezes é até melhor, porque um atleta tem um tempo de descanso um pouquinho maior, entendeu? Legal. E jogar sem goleiro também é algo que chama bastante atenção, né? Em quais situações essa tática é usada no handball? Então, a gente utiliza isso em algumas situações específicas. A primeira é quando eu tenho exclusão da minha equipe. Por quê? Se eu atacar com um goleiro em quadra e tiver com a exclusão de um atleta, eu vou jogar 5 jogadores de linha contra 6 defensores. Então o que eu faço? Eu tiro o meu goleiro, coloco mais um jogador para o ataque, eu ataco em igualdade 6 contra 6. E aí a gente combina que ao lado de onde tiver o ataque, o primeiro mais próximo do meio da quadra sai. Comumente é um armador ou um central próximo da bola para o goleiro já poder entrar. Porque no handball vale gol de goleiro. Se eu não conseguir ter êxito nessa ação e o goleiro recuperar a bola, ele consegue lançar a bola e fazer gol de goleiro. Então essa troca tem que ser muito rápida para o meu goleiro voltar. E a outra situação é quando eu estou, por exemplo, precisando de um resultado e aí falta um pouco de minutos, eu tiro o meu goleiro e ataco com 7 jogadores. Faço uma superioridade de 7 contra 6 para tentar fazer essa bola criar uma superioridade para haver finalização. A gente faz isso muito quando eu preciso de 2, 3 gols, faltando 4 minutos, eu preciso de resultado. E aí a gente também utiliza essa ação. Legal. E estar sem goleiro é sem goleiro mesmo. Não tem um de linha que pode botar a mão, não. Somente o goleiro, caracterizado como goleiro, pode entrar na área dele para fazer ação de defesa. Se tem um contra-ataque, ele tá sem goleiro, quem é da linha vai poder usar a cabeça, ele ombro, pode saltar e tentar impedir. Por exemplo,
Se há um contra-ataque, não tem goleiro e alguém faz a falta nesse jogador que está voltado para o gol, já é 7 metros, porque tem que devolver a clara chance de gol. Então, assim, se torna perigoso, mas se torna necessário para a gente ter essa igualdade ou às vezes superioridade para tentar buscar um placar. Então, assim, é um jogo de risco, mas é treinado. Essa semana, por exemplo, nós tivemos no Paranaense, eu tive que fazer 3 vezes essa troca para ter igualdade. Deu certo. A gente conseguiu fazer o retorno. Que legal. E por fim, então, para concluir essa parte de regra, né, para quem está assistindo a gente poder compreender melhor esse esporte, o handball, então, é um esporte com muitos gols e é muito forte também no ambiente escolar, né? Eu lembro quando eu estava no 9º ano, né, na 8ª série, um dos esportes mais usados na educação física era o handball. Por que vocês acham então que ele ainda não tem tanta visibilidade quanto outros esportes, apesar de ter esse estímulo muito forte no ambiente escolar? Então, o que acontece? O ambiente escolar, para você ir para o rendimento, ele tem um salto bem grande. Você precisa de logística, precisa de uniforme, precisa de taxas para competição. E assim, hoje, né, a BNCC, ela inclui os desportos de invasão, que eram os antigos desportos de quadra, como eram separados, e o handball tem a prática na educação física, e toda criança consegue jogar. Basta você ter uma quadra, um espaço, às vezes mesmo um campo, se você souber adaptar, ou uma caixa de areia, por causa do handball de areia, handball de praia, e uma bola, e você começar a fazer passar os fundamentos para as crianças e ensinar através de jogo. A grande questão é que acontece, quando você chega da mudança do ambiente escolar do fundamental para o médio e do médio para a faculdade, essas crianças, esses jovens, eles vão parando algumas vezes porque precisam procurar emprego, algumas vezes porque tem que fazer uma faculdade num horário que é diferente para poder se sustentar, e aí você tem a diminuição, assim, dentro das modalidades esportivas, se você for ver, as de quadra, o handball ainda é um dos mais praticados. Só que a gente tem um problema no Brasil que são os custos. Por exemplo, hoje aqui no Paraná, a bola chancelada é uma bola select. Uma bola boa não é menos de R$300. Caramba! Um pote de cola não é menos que R$500. Uma bola de iniciação para criança, R$250. Uma bola dessa que é menor, por exemplo, essa bola aqui, que não vende no Brasil, trouxe até para mostrar para vocês, que é uma bola que veio da Dinamarca, que é para ensinar crianças lá na Dinamarca com 3, 4 anos, as crianças já estão aprendendo handball. As nossas aqui começam com 8, 10. Isso é uma bola que não machuca os dedos, ela amassa e retorna. Esse material não tem no Brasil. E se você for importar, você vai pagar aí, sei lá, R$250 numa bola. E aí fica complicado porque, por exemplo, no momento que um colégio ele tem educação física e as crianças querem competir, isso envolve o pagamento de um professor, envolve horário de quadra, envolve você ter 10 bolas para dar um treinamento, envolve uniforme. E isso aí não é todo colégio que consegue, entendeu? Dar continuidade. Mas se você for ver, 95% dos atletas que saem para alto rendimento vêm porque o professor de educação física encontrou aquele talento ali e falou assim, olha, eu vou te mandar para um clube, eu vou te mandar para uma equipe, eu vou te dar uma bolsa, que é muito comum. Você deve, por ser carioca, né, lembrar, no Rio de Janeiro tinha muito essa cultura da bolsa de estudo nos colégios particulares, eu fui bolsista, e aí você consegue, só que o problema é a porcentagem de aproveitamento desses atletas, que é muito baixa. E você mencionou a Dinamarca, né, que me chamou a atenção. O handball é um esporte muito popular na Dinamarca? É o mais popular junto com o futebol. Caramba! A Europa, né, professor, é fortíssima. Como pode uma diferença de cultura? E nós temos muitos atletas, inclusive paranaenses, que jogam fora nessas equipes. Hoje, então o nível é muito alto. Hoje, se você for ver a seleção brasileira feminina, 95% joga na Europa. Joga na Europa. Com salários muito melhores do que imagino daqui, né? Assim, porque infelizmente assim, a gente pode dizer que o nosso esporte ainda não é profissional. Você tem uma liga, você tem clubes grandes que pagam, mas se você for comparar com tipo uma divisão C, que seria a terceira divisão de qualquer país europeu, uma terceira divisão paga melhor que qualquer clube aqui do Brasil. Até por causa do poder monetário, né, contra o real. Mas a gente tem, assim, você tem muitos atletas hoje, o próprio Paraná, o próprio São Paulo, Rio de Janeiro, os atletas estão deixando
de jogar no estado para ir jogar uma divisão C em Portugal, na Espanha, porque é mais rentável. Preferível jogar uma terceira divisão, né? Sim. Seria assim na Porque se Europa. torna uma vitrine, né? Aham. A competição é mais forte, você vai ser avaliado por outros técnicos que vão acabar chamando você para uma equipe melhor e você vai subindo. Aham. Nossa, mas muito interessante, né? Agradecer essa verdadeira aula dentro das regras do handball, né? Porque a gente começou esse episódio do Correio Esportivo hoje com essa verdadeira aula. E vamos mergulhar agora, então, né, no projeto propriamente dito da FEL, o handball em Laranjeiras do Sul. Conta, então, pra gente como que surgiu a Associação Feminina aqui em Laranjeiras e o que motivou essa iniciativa? Então, nós fazíamos parte da mesma associação da equipe do masculino, né? A Alfa. Porém, a gente optou pela mudança e a criação de uma associação feminina pela quantidade de atletas do feminino, né? Então, a gente tinha um nível bom, uma quantidade bacana, e nós queríamos crescer, né? Também ter mais oportunidades quanto à associação feminina. Nós fomos a primeira associação feminina a competir num campeonato estadual por Laranjeiras do Sul. Então, nós criamos a nossa associação em 2024. Foi uma iniciativa de amigas mesmo, atletas, né? Fomos atrás da documentação. Iniciamos, assim que a gente finalizou nossa documentação, a gente já iniciou com o projeto com crianças, né? Com adolescentes na época, que era a professora Luana que ministrava as aulas. E aí a gente só foi crescendo. Vamos almejar mais coisas. Vamos participar em 2024 do Campeonato Paranaense. Então, fomos para o Paranaense, onde fomos campeãs da chave prata, né? Inclusive, fomos campeã em casa. Eu ia até aproveitar o gancho daqui a pouco para falar das fotos aqui, né? Olha, aqui foi fotos aqui. E então, nós fomos campeã em casa da chave prata do Campeonato Paranaense. Nunca teve uma equipe competindo no nível desse. Então, através de como associação, a organização de associação que a gente conseguiu ter esses resultados, né? Então, para nós é muito gratificante ter tomado essa iniciativa. Não é fácil, né? Como qualquer outra associação, não é fácil, ainda mais uma associação feminina. A gente tem muitos desafios, mas ver o resultado, ver as conquistas que a gente vem conseguindo é muito gratificante. Imagino. Não, e tá aqui as fotos que não deixam mentir aí, ó, né? Medalha. Vamos falar no final do programa dos troféus que estão aqui também, né? Mas muito bacana. E seguindo então com esse bate-papo, o que representa na prática estar pela primeira vez na divisão estadual do handball? Olha, é muito desafiador, né? Então, para nós é muito desafiador, porque a gente tem atletas de dentro da cidade, né? Nós temos nossos atletas, porém a gente demanda de contratações também, né? Então, o nível do ano passado, que também era uma chave prata, que nós estávamos competindo em 2025, porém, o nível era muito alto. Já estava numa chave ouro, sabe? Esse ano a gente está oficialmente numa chave ouro, legal. Mas o nível já foi muito alto. Então, as atletas adversárias, as nossas próprias atletas foram incríveis. As nossas contratações foram maravilhosas. E o ano passado a gente conseguiu a classificação para a chave ouro ficando em 4º lugar. Então, foi assim, da primeira etapa à última etapa, acirrado. Nós ali lutando em 2º, 3º, porque aí tem que contar a pontuação, né? Então, são várias etapas que a gente passou até chegar à nossa classificação para a chave ouro. Então, é maravilhoso, né? E olha, é a primeira equipe, e eu acredito que de outras modalidades, o feminino e o masculino da cidade que está jogando uma chave ouro. Que legal! No Campeonato Paranaense. Então, é o nome de Laranjeiras fortemente levado para o cenário do estado, né? E também fora dele, né? Porque todo mundo está de olho no Campeonato Paranaense. Que bacana! Complementando a Jo, assim, a primeira divisão, né, que é a chave ouro, você tem equipes que jogam a Liga Nacional, equipes que pontuam na Liga Nacional, brigam entre título como Cascavel, Maringá, que são assim... hoje você pode dizer que tem a melhor estrutura e assim, jogam de igual para igual. Sim. Que legal! Com a nossa equipe. E quanto tempo
dura mais ou menos uma tabela que é a nível estadual, né? Tipo, a competição, igual... Como eu perguntei aqui, né? É a primeira vez que estão na divisão estadual de handball. Quanto tempo leva, assim, essa temporada, digamos assim, do handball paranaense? Olha, em média de uns 8 meses, né, professor? Bastante tempo. São 6 etapas. 8. 8 etapas. São 8 etapas classificatórias, né? Bastante jogos de tempo. turno e retorno. Aham. Onde as 4 melhores classificadas vão para o Final Four, Aham. são as semifinais e finais. E as 2 menos classificadas, né, menos pontuação, caem para a segunda divisão e sobem mais 2. E se manter na primeira divisão. E é jogo de ida e volta desde o princípio, assim, né? Tipo, como se fosse primeira rodada, fase de grupo, assim, de volta. Sim. Maneiro. Todas jogam contra todas. Interessante, ó. Acredito que muita gente tá assistindo e não tava sabendo. Então é uma tabela bem, né? Preenche bastante, né? Do calendário. E como a gente tava conversando agora há pouco, vimos aqui, né? Através das fotos, vocês conquistaram títulos importantes em 2024, ano passado. Qual foi o diferencial da equipe nesses títulos, né? O que fez, então, trazer o troféu para casa, de fato? Então, de vários campeonatos, né? Então, esse troféu aqui, ele é dos Jogos Abertos do Paraná, fase macro. Nós temos 3 fases dos Jogos Abertos. A fase regional, e a fase macro e a fase estadual. A fase estadual são as 6 melhores equipes do Paraná. Então, nós participamos das 3 nos 2 últimos anos. E fomos campeãs em 2024, em 2025, na fase regional e na fase macro-regional. O ano passado, na nossa fase macro-regional, a gente teve grandes desfalques, né? Então, a gente teve, assim, uma equipe bem desfalcada. Inclusive, tem uma foto ali. E por mais que esse desafio de desfalque de atletas não nos impediu. As meninas foram lá, a maioria meninas da casa, chegaram lá e trouxeram o título para cá. Superaram mesmo os desafios. E assim, essa foto aqui, inclusive. E assim, essas fases normalmente são muito longe, sabe? Então demanda, assim, de um deslocamento muito grande. Sim. Esse título foi ganhado, né? Conquistado em Paranaguá. Então, as meninas tiveram que se deslocar muito longe. O ano passado, 2024, a gente foi para Guaratuba, onde a gente foi campeã nessa foto aqui. Então, é tudo longe. Então, é o desgaste, né, da distância, tudo, a logística. Mas a gente conseguiu. E esse título de 2025 da fase macro, eu acho que é o título mais importante que a gente tem. Pelas dificuldades que a gente passou e tudo que aconteceu, assim, com a equipe, né? Mas as meninas foram lá e chegaram. Eu, na época, tava com problema de coluna, não consegui participar. E só a viagem já ia me desgastar bastante, né? Então, eu não consegui estar lá. Mas as meninas foram levar o time com o maior orgulho do mundo. Então, esse título realmente é um título bem suado. E aquele sabor especial. Nossa, muito especial, meu Deus do céu. Nossa, bacana. Fica o nosso parabéns do programa, ainda que meio tardio assim, né? Mas parabéns para as meninas pelo esse título. E como que funciona o trabalho de base com jovens, né? E crianças ali entre 8 e 14 anos nos bairros aqui em Laranjeiras? Certo. Então, quando a gente iniciou o nosso projeto, nós tínhamos somente a equipe de feminino, né, o projeto com as crianças. Nós ministrávamos 2 vezes por semana a aula lá no Laranjão. O ano passado, com a mudança, né, de governo, foi de interesse do governo ter pego as escolinhas e administrar as escolinhas, né? Então, ficou mais voltado para a parte da secretaria, mas com auxílio, porque a gente tem muito contato com os pais, né? A gente que fez o primeiro contato, até no nosso título tá as crianças, ó, isso aqui é a nossa turminha de 2024. Olha aí, que bacana. Legal, né? Então, quando a gente iniciou ali, a gente fez bastante contato, né? Então, as mães estavam próximas e eu acho muito importante a associação ter um contato. Associação, família e escola. Porque eu sempre ressalto, né, que se a criança não está indo bem na escola, ela ou está com um mau comportamento dentro de casa, tem que também estar se comportando dentro da equipe, muito né? Bem, Eu acho muito importante, sempre estou falando com as mães, para a gente ter essa conversa, ter esse diálogo.
Porque eles têm que ter a disciplina em todos os lugares, e principalmente dentro da quadra. Porque ali não é só a família, não é como você tratar o seu pai e a sua mãe, você vai tratar o teu colega de equipe, Sim. o seu professor, né? Então, é muito importante para nós. Aí, esse ano, em conversa com a secretaria, retornou o projeto para ser das associações, do feminino e do masculino de handebol, né, que é do meu conhecimento. E aí a gente entrou em contato com o professor, ele veio, né, lá do Rio de Janeiro, e agora está aqui com a gente administrando essas aulas ali. E faz o quê, professor? Uns 30 dias? Aproximadamente 30 dias. 30 dias aqui. Recente, né? É recente. E os resultados a gente tem colhido já os resultados com relação ao projeto. Como que está atualmente a agenda, né? Que dia, que hora, o local, né? Das aulas, como é que está isso aí? Então, nós temos treinos segundas e quartas de 1h30 às 13h no Laranjinha, para as categorias de 6 em diante. A gente tem no Centro da Juventude, terça-feira, de 9 às 10 e 10 às 11, depois de 1 às 2 e 2 às 3. Quarta-feira a gente tem no Laranjinha novamente. Quinta-feira a gente separou para um projeto que a gente está vendo para uma próxima escola. E na sexta-feira a gente está no Teotônio Vilela, na Presidente Vargas, de 8h30 às 11 e de 1h30 até as 4 da tarde. Ou seja, a semana inteira. Variedade, né? Bem ampla ali, de dias, de horas, presença maciça. Toda a cidade. Que legal. Para divulgar e propiciar para que essa criança possa praticar a modalidade esportiva. Excelente. É interessante que a gente começou com um núcleo novo, né, que é o da Presidente Vargas. Hoje, com 2 treinos, a gente tem quase 40 alunos. Que maneiro. E a ideia é difundir isso para quê? Para a gente conseguir depois construir as seleções da cidade, né? Que já vão competir no final do ano, sub-8, que é misto, sub-10, o 12, o 14, e a gente já tem também, treinando além da agenda, no sábado à tarde, a equipe masculina que vai para os Jogos da Juventude, que é até 17 anos de idade. Caramba, então, né? Totalmente estimulado o esporte, Sim. muita opção de dia, de hora, sim, né? Que bacana. E de local. E nós indo até os bairros fica mais fácil, né? Porque o deslocamento, às vezes, dos pais, né? Tem trabalho, não consegue estar levando num polo só. Então, essa opção, e foi até uma conversa que a gente teve entre as associações, foi ir até os bairros e também iniciar com o mini handebol. Porque o mini handebol é muito diferente, né, professor? Completamente diferente do handebol de adulto e do handebol de adolescentes. Então, o mini handebol é muito interessante e eles ficam muito animados. Então, para nós, começar com esse projeto com o mini handebol é gratificante. Poxa, que bacana. Uma coisa que foi muito bem pensada pelas associações é que nós tivéssemos atividade no contraturno, ou seja, a gente tem turmas pela manhã e à tarde para atingir os 2 públicos, para que ninguém fique sem a possibilidade. Sim, poxa, muito iniciativa maravilhosa, né? E foi até o professor mencionou agora há pouco o Centro da Juventude, né? E é justamente a pergunta da vez. Qual o impacto social desse projeto em parceria com o Centro da Juventude e com o CRAS também? Sim, esse projeto iniciou o ano passado com a associação, com a FEL. A gente houve essa necessidade porque a gente sabe que o Centro da Juventude, eles precisam de oficinas lá, né? Então, e as crianças estão lá. Então, nós não precisávamos ter que fazer essa busca ativa de atletas, né, de alunos. Então, eu fui lá, conversei com o pessoal. Na outra semana, a gente já iniciou, né, com o projeto. Então, de lá, a gente já teve alguns resultados, né, professor? O ano passado ainda teve um menino que treinava lá, que foi competir junto com a equipe da cidade, que estavam precisando de atletas, e ele foi para o Campeonato Paranaense. Se eu não me engano, ele tinha uns 15 anos. Então, para nós, ver esses resultados é muito gratificante também, né? Então, de lá a gente sabe que as crianças são, né, vulnerabilidade social, tem um monte de questões sociais ali. E o esporte, ele é um divisor de águas na vida de qualquer adolescente, de qualquer criança, né? Então, visando isso, né, para trazer esse bem-estar e essa condição para as crianças, a gente optou por
implantar no Seju. Na época, o ano passado, a gente atendíamos as crianças, né, do CRAS também, e os adolescentes. Esse ano, por enquanto, a gente só está com o Seju, somente com os adolescentes. Né, porque demanda de mais agendas com o CRAS, porque o CRAS tem que levar as crianças até o Centro de Juventude, né? Porque lá não tem quadro, não tem estrutura. Quanto a isso, ano passado funcionou perfeitamente. Na época, a gente estava atendendo entre feminino e masculino lá, em torno de umas 60 crianças. Também eram contraturnos, né? 2 vezes por semana que a gente atendia. E o professor era disponibilizado pelas associações. Pela FEL, né? Que era disponibilizado para estar atendendo essa demanda. É interessante, assim, que nesse pouco tempo que a gente está atuando, né, nesses 30 dias que eu estou aqui no Seju, a gente já conseguiu encontrar um menino com talento que vai até ajudar a compor a equipe dos Jogos da Juventude, é um segundo goleiro, que a gente só tinha um, e mais 2 meninas também. A gente conversa com eles assim, para se dar a chance de conhecer a modalidade, porque nem todo mundo conhece. E como você falou, né, a gente usa a modalidade esportiva como o handball, ele é um meio, né? E aí, assim, não só questão social, questão educativa, mas assim, a prática esportiva em si. Porque hoje a gente pega um jovem que está muito sedentário, muito voltado para a questão do telefone. E aí, se você consegue fazer com que ele conheça a modalidade, ele goste, ele funciona para a gente também como alguém que difunde a modalidade, né? Ajuda o colega, traz o próximo, e aí é interessante. Com certeza. É bom pra todo mundo, sim. Sabe? Bem mencionado, bem lembrado de essa pontuação, professor. Até agradeço, né, de ter lembrado de pontuar isso aí, bem legal mesmo. E Laranjeira do Sul hoje é considerada assim, até pelo que vocês estão trazendo aqui, né? Demonstrando que a Laranjeira já é referência no handball aqui no Paraná. Quais foram os principais passos para alcançar esse nível, né? E obter esse reconhecimento? Certo. Eu acho que o principal passo é a organização. Né? Então, nós, quanto associação, a gente se organiza quem que a gente vai contratar, que tipo de estratégia que a gente vai usar durante essa temporada. Porque, normalmente, e é o que acontece com a maioria dos clubes, as contratações de atletas, ela é por temporada toda, incluindo os Jogos Abertos do Paraná. Esse ano, a fase regional vai ser aqui em Laranjeiras novamente. O ano passado, nós fomos campeãs, mas no município do Rio Bonito. Porque havia chovido muito aqui, na quadra não estava disponível, né? E a gente foi jogar lá no Rio Bonito e fomos campeãs lá. Então, é a organização, né? Então, a gente está sempre buscando novas possibilidades, principalmente a nossa dificuldade é a financeira, né? A maioria das equipes, grandes equipes, tem uma dificuldade financeira. Então, a gente tem buscado parcerias para a gente continuar com esse projeto, né? E tanto no adulto quanto no feminino, na base, a gente precisa estar sempre em conversa e sempre se organizando com relação a isso, né? Principalmente agora com a contratação do professor. Então, eu acho que dá para resumir mesmo em organização, em buscar e levar a modalidade e levar o nome de Laranjeiras para toda a região, para ter essa visibilidade, né? E os projetos sociais fazem o retorno, porque assim, nós somos uma associação sem fins lucrativos, a gente recebe um fomento da secretaria, onde esse fomento é destinado ao pagamento do professor, e é uma forma da gente devolver à comunidade aulas gratuitas. Né? Eu penso assim, até mesmo com o projeto do Seju, né? Que é um projeto, de todos, assim, eu acredito que seja o mais social nosso. Né? Então, é uma forma da associação estar voltando, dando esse retorno para a comunidade. Que é também, né, não deixa de ser também gratificante, né? Vai ter um retorno, de fato, né, das coisas que vêm sendo alcançado, né, dos resultados. Então, também é um fator muito interessante, né, esse pensamento de vocês. E existe um sonho de implementar o handball adaptado para alunos da APAE, é isso mesmo? Exatamente. Como que está esse projeto? Então, eu falo que esse projeto vai ser, assim, uma realização pessoal, né? Então, só para fins de curiosidade. Eu tenho um amigo que ele é cadeirante e ele foi atleta, assim, de alto nível no futsal. E aí ele sofreu um acidente e com esse acidente, né, ele acabou perdendo os movimentos. E teve uma época que ele
se envolveu com handebol adaptado com cadeira de rodas. Aham. E eu fui assistir. E aquilo ali me virou Aham. a chave na minha cabeça. Falei, meu Deus, a gente pode abranger muito o handebol. Porque hoje o handebol tem handebol de areia, né? Que é um handebol diferente, que muda as regras, né, professor? Aham. Muda número de atletas, muda pontuação, é diferente do gol normal, dependendo Aham. do gol que é feito, é uma pontuação. Então, assim, é Aham, diferente. aham. E o handebol adaptado também. Então, o handebol pode ser adaptado para alunos com dificuldade de locomoção, como também mobilidades, né? Que a gente pode estar adaptando dentro Aham. da FEL, da PAI. Ou da PAI, ou qualquer outra instituição, Aham. né? Mas a gente pensa na PAI porque, como eu já citei, o pessoal já está lá, né? Aham. Então, a gente não precisa fazer essa busca ativa. E a gente sabe que a PAI, ela tem campeonatos também, Aham. né? Eles participam Legal. de Olimpíadas. Então, assim, tem várias coisas que eles também podem estar competindo. Aham. Então, é do meu interesse, sim, e é uma coisa que a gente está Muito sempre bacana. buscando aí. Lógico, a gente precisa, e é um esporte, assim, para adaptação, é um valor um pouco mais alto, Aham. né? Ele já sai, assim, um pouco daqui, se pro de quadra, já não é muito barato, então, para adaptado, é mais um pouquinho mais Aham. caro. Porém, nada Não é é impossível. Nada é impossível, né? Se a bacana. gente Você acredita. Você começa que você tem que ter uma quadra que ela tem que ser bem posicionada para os cadeirantes. Então, assim, Aham. não pode ter escadaria, tem que ter rampa. E aí você mexe com toda a infraestrutura, Acessibilidade, né, de um ginásio, aham. na parte de acessibilidade. Cada cadeira que o atleta utiliza é especial. Então, assim, não é barata. Aham, imagino. E também a questão da logística, né? O próprio ônibus adaptado para levar esse atleta para competir. Aham. Por isso que a gente pensa na PAI, né? Porque a PAI já tem toda essa estrutura, né? Ah, A nossa sim. PAI aqui é uma das referências da região, né? Aham. É um prédio, o prédio todo adaptado, a quadra toda adaptada. Então, para nós, falta pouquinho para conseguir tirar do Que papel essa bom, ideia. Poxa, legal de assim- saber que tem essa ideia e mais legal ainda de saber que ela tá bem encaminhada Sim. dessa forma, né? Poxa, Então, estamos encaminhando para Aham. protocolar esse Nossa, projeto cara, e muito- conseguir muito bom mesmo. bons parceiros para a gente Aham. fazer sair do papel. maravilha. E para fechar nessa conversa, poxa, muito proveitosa, sensacional sobre o handball na nossa cidade. Quais são os próximos objetivos aí, os sonhos, né, da associação para o futuro do handball feminino aqui em Laranjeiras do Sul? Então, eu vou falar mais assim, voltado para a associação, né? As Aham. competições o professor vai finalizar. Então, a gente quer e deseja muito que a nossa associação tenha mais visibilidade, né? Então, a gente está aqui, estamos fazendo o nosso trabalho, né, voltado para a sociedade, e a gente conta mais com essas parcerias, né? A gente deseja muito alcançar novos objetivos, Aham. né? Nós temos referências aqui na região mesmo, de bons projetos. O professor Pedro, no Pinhão, tem um projeto muito forte. O professor Kiko, ali em Saudade. Então, são municípios perto, né? Aham. Onde tem projetos legais que a gente se espelha. Porque está dando certo lá, Aham. vai dar certo aqui também, né? Sim. Então, a gente busca isso. E estamos buscando parcerias, né? Para a gente conseguir finalizar os nossos projetos. Agora, com o professor, que antes era a nossa dificuldade, era ter o professor, né? Agora, Aham. tem o professor e a gente tem as crianças, Aham. né? A molecada, Sim. que era o que a gente também estava com um pouco de dificuldade. Então, agora, só tem a dar certo, só voar mesmo. Tá com as ferramentas nas mãos, né? Sim. Agora é só, Que coisa só seguir. boa. E também, né, as competições que a gente tem pela frente aí. Agora, mês de maio, né, professor? Temos o Jarcãs, Aham. que vai ser aqui em Laranjeiras. Sim. Aí a gente tem a fase regional dos Jogos Abertos, a gente tem a fase regional, macro-regional e também a final. E fora o Campeonato Paranaense também, que a gente vai seguir aí até mês de setembro, se eu não me engano, né, professor? Outubro. Então, competição que não falta, né? Agenda Exatamente. cheia por esse handball aí premiado, handball estimulado de Laranjeira do Sul.
olha nessa câmera aqui então aqui agora e faça um convite para quem tá assistindo, ao invés da criançada ou adulto também, para estar conhecendo aí o projeto, para estar praticando o handball em Laranjeira do Sul. Certo. Então fica o nosso convite, nos sigam nas redes sociais, a FEL Laranjeiras do Sul, procure saber os horários de treino, como que funciona a nossa logística, quais os bairros que a gente está atendendo, né, professor? Sim, se você tem 6 a 17 anos, entre em contato, masculino e feminino, peça para o seu pai entrar em contato. E vamos praticar o handebol com nós. Nos acompanhe também durante as competições, a gente vai estar sempre divulgando. A gente tem um canal no YouTube, que é a FEL Laranjeiras, onde a gente faz as transmissões das competições por lá também. E quando tiver jogos aqui no nosso município, que vai ser o Jarcãs, e a fase regional, estão todos convidados a participar. Venha torcer pela gente. Maravilha! Josiele, obrigado pela presença. Muito obrigada. Professor Ronaldo. Obrigado. Gente, esse então foi o Correio Esportivo com a presidente Josiele e o professor Ronaldo, então envolvidos nesse esporte aqui do handball em Laranjeira, que está superando limites, desafios, tá pensando no jovem, no adolescente, tem projeto com a PAI e tá aí os troféus que não deixam mentir, as fotos, o esporte já premiado, sendo bem desenvolvido, bem trabalhado, já colhendo frutos tão cedo aqui em Laranjeiras. O Correio Esportivo volta na sexta-feira com mais um programa para você, agradecendo novamente a presença dos nossos representantes aqui do handball em Laranjeiras. E também tem gravação de Papo de Torcedor com flamenguista em breve. Falando em Flamengo, falando em futebol, tivemos a rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Fluminense, tivemos vitória do Santos sobre o Galo. E fazer menção honrosa aqui pro Pedro, né, que fez golaço contra o Fluminense, é um craque, sabe tudo. Então, tivemos aí Brasileirão esse final de semana, tem Libertadores e Sul-Americana esse meio de semana agora também. Nos vemos na sexta-feira com mais um Correio Esportivo. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Boa semana e até sexta. Valeu, galera!